Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu tô trazendo uma coisa diferente do que eu tô acostumada a trazer para vocês aqui, que são os guardanapos de tecido, né? E hoje eu tô trazendo um outro trabalho à mão, que é um bordado, para colocar nesses guardanapos de tecido, que é feito com pontinho ajur, que é mais trabalhado, mais detalhado. Então eles merecem um belo de um bordado para completar esse trabalho, né? E eu tô trazendo então hoje esse coqueiro que eu tô mostrando na foto aqui do lado. E eu vou ensinar tudo certinho como faz para deixar limpinho atrás, o bordado, como colocar a linha na agulha, como eu faço, tá? Como eu gosto de fazer. Então, vou mostrar para vocês aí o passo a passo direitinho de mais esse trabalho feito à mão aí para vocês, tá bom? Vamos lá então? Ah, e uma outra coisa que eu esqueci de falar antes é que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo de como fazer esse guardanapo que eu vou estar usando aqui hoje, que é o branquinho que eu fiz antes com pontinha ajur trabalhado em X, tá? Vou deixar o link do vídeo de como fazer o guardanapo. Então hoje é só o bordado de coqueiro, tá bom? Ok, então, aqui eu vou começar pelo tronco. Eu vou usar aqui 3 tons de marrom. Um begezinho bem clarinho, um marronzinho um pouquinho mais escuro e esse marrom bem escuro. Então, aqui tá as 3 cores que eu vou usar, ó. Marrom bem escuro, um médio e o begezinho bem clarinho. Ok, aqui já tá o meu guardanapo no bastidor. Aqui já tá o meu desenho prontinho. Eu faço o desenho primeiro com papel carbono e depois eu venho e faço com a caneta bem certinho os riscos, porque como tem transição de cores aqui, aí fica muito difícil da gente enxergar e fica completamente coberto depois e não tem problema nenhum usar a caneta aqui, tá? É... Outra coisa que eu gosto de fazer com a caneta, tipo aqui, ó, no tronco, esses risquinhos, para mostrar bem a direção. Aqui nas folhinhas, quem quiser fazer já, eu vou seguir pelo outro aqui que tá aqui embaixo já para mim ir seguindo. Mas quem quiser fazer os risquinhos para não ter que ficar seguindo o desenho lá, ó, porque aqui nas folhas, ó, tem bastante a direção da linha. Então, é necessário a gente colocar os risquinhos aqui para marcar bem a direção das linhas, porque a gente vai usar o ponto cheio, é o nome do ponto que a gente vai usar em quase todo o desenho, só aqui embaixo que a gente vai fazer o pontinho rococó, ó, mas ele é todinho preenchido com o ponto cheio, então a direção que a linha e a agulha vão ter que seguir é muito importante. Então, já no desenho, a gente tem que colocar, fazer risquinhos para a gente ter noção para onde que a gente vai fazer a direção da linha, tá? Isso é muito importante na hora do bordado, porque se a gente não pode simplesmente fazer tudo reto. Então, tem a direção, ó. Cada folhinha tem a direção para um lado, ó, o tronquinho ele já vem assim curvadinho, aqui embaixo, ó, ele é todo assim. Então, a direção é muito importante. E para quem não tem muita prática, já é legal colocar, se quiser fazer os risquinhos aqui nas folhas, onde for, é legal já fazer agora no desenho, tá? Ok, agora a linha. Vamos falar da linha. Eu gosto de cortar ela um pouco maior, a linha de meada, né? E eu tiro só uma, porque o meu desenho é pequeno, então se eu fizer com mais linhas, ele fica muito grosso. E daí fica difícil de fazer os espacinhos que são menores. Então, eu gosto de usar só uma linha, eu tiro só uma da minha meada já cortada, do tamanho que eu quero, ó. E eu vou usar ela dupla, pra gente poder fazer aquele nozinho invisível. Então, eu coloco ela dupla aqui, ó. Tá vendo ela duplinha aqui? Agora, eu gosto de usar essa agulha
bem fina e comprida também, que eu acho que é mais delicada pro bordado. Eu não gosto de agulha muito grossa para bordar. Então, eu venho aqui, ó, firmo aqui, depois eu firmo aqui com a ponta do meu dedo. E eu venho com o buraquinho da agulha, ó. Ela entra muito fácil. E a gente vai usar essa pontinha dupla aqui para começar o nosso bordado. Eu vou começar aqui, vou fazer esse ladinho do tronco todo e o pezinho dele com esse marrom mais escuro. Então, a gente vem aqui embaixo, ó, coloca a agulha para cima, eu venho por baixo, eu vou começar bem nesse cantinho aqui, ó. Eu puxo a minha linha, puxei demais. Volto no mesmo lugarzinho ali, um pouquinho do lado, ó. Viro aqui desse lado, do lado do avesso, né? Puxo aqui, ó. Pronto. Ficou invisível o meu nozinho, não tem nada para lado nenhum. E agora eu volto e vou começar o meu bordado. Como é que é o ponto cheio? O ponto cheio, ele vai só preenchendo no sentido que eu quero o meu desenho. Então, eu vou começar aqui, vou fazer alguns para vocês bem devagar. Ó, importante, a gente sempre vem pro lado de fora da linha aqui, ó, para essa linha não ficar aparecendo aqui no bordado depois. Então, eu venho aqui bem pro ladinho de fora, ó, e coloco a agulha. E volto lá onde eu quero. Ele é todo assim, um pontinho bem do ladinho do outro, para ficar bem preenchidinho. Eu ajudo a minha agulha pelo lado de baixo com o meu dedo. Pode ver, meu dedo tá aqui, ó. Tá ajudando ela a entrar de volta. Bem do ladinho um do outro. Dá sempre uma puxadinha para deixar ele bem firmezinho. Claro que não é aquela puxada forte, mas sempre tentando deixar ele bem firmezinho, para não ficar aqueles pontos frouxos aqui em cima, né? Agora eu vou acelerar, tá? Vou fazer tudo isso aqui na parte acelerada, porque é tudo igual. Só vou preencher aqui toda essa parte do coqueirinho, tá? Ok, agora eu terminei meu bordado até aqui nessa partezinha, só que eu quero bordar mais esse pedacinho aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na parte de trás, eu vou pegar a minha linha e trazer ela por dentro das linhas que já estão bordadas aqui, ó, até a altura mais ou menos da onde eu vou recomeçar meu bordado. Pra quê? Pra ficar limpinho, ó. Não aparece nada, para não ficar aquele monte de linha trançada por trás do bordado. A gente faz o máximo possível para isso não acontecer. Então, se vir por dentro, aí eu paro aqui, aonde mais ou menos na altura onde eu vou recomeçar ele, ó.
e não fica aquele monte de linha atrás, tá? Então, essa é uma das técnicas pra gente não deixar aquele nó por trás. E agora eu recomeço meu bordado da onde eu parei. Bom, gente, aqui acabou minha linha, tá? Eu fiz essa outra partezinha aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer agora pra finalizar a minha linha? Ela tá bem no finzinho. Eu venho aqui, faço um nozinho. Ó, fiz um nozinho e eu vou fazer a mesma coisa de antes, só que agora para finalizar a linha. Eu passo por dentro do bordado porque para prender esse nozinho bem presinho e também para poder cortar a linha bem na pontinha para não ficar aparecendo. Olha só. Agora eu corto bem rentezinho, ó, porque ela terminou aqui, na verdade, né? Só que ela tá lá por dentro e fica limpinho o bordado por trás, ó. Que é quase igual na frente, né? Bom, agora já coloquei outra linha na agulha e eu vou recomeçar. Agora eu vou fazer essa partezinha aqui. Vou fazer o nozinho invisível de novo aqui no cantinho, que é por onde eu vou começar. Eu posso começar de qualquer lugar aqui, ó, da onde eu quiser. Eu vou fazer nesse sentido todo aqui. Acho que eu vou começar aqui pela pontinha melhor. E vou fazer no rapidinho, para não ficar muito cansativo, tá? Então, vou fazer aqui o meu nozinho de novo, ó. Volto. Venho aqui embaixo, pego a minha pontinha dupla, ó. Pronto, iniciei sem nada de linha solta aqui por trás. E agora eu volto no mesmo lugar pra cima e inicio meu bordado, ok? Ok, agora que eu terminei essa partezinha aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou passar para esse cantinho aqui. Eu venho aqui embaixo, como aqui, ó, esses dois ladinhos aqui, por onde a minha linha vai passar, vai ter outra linha depois, então não tem problema. Eu vou passar por baixo desse cantinho aqui para recomeçar aqui, ó. Então, eu venho, ó, pela parte de baixo e passo por baixo só da onde não vai ter linha, ó. Tá vendo? Aqui vai ser preenchido com outra cor, então não tem problema, que ela vai ficar por baixo. Mas aqui é onde não vai ter outra linha para preencher, aí a gente passa por baixo. Então, agora, eu vou recomeçar aqui, ó. Bom, aqui terminou, vai terminar minha linha também. Eu faço a mesma coisa. Eu venho aqui, faço um nozinho. Para prender a linha. E depois eu vou até um pedaço por dentro, ó, do que já tá bordado. Pra segurar a pontinha da linha, né? Pra ela não escapar, ó. E agora eu corto. Tá vendo como o bordado fica limpinho por baixo? Essa partezinha aqui vai ter outra linha por cima que vai limpar também.
Agora eu vou colocar outra cor e vou fazer o outro ladinho aqui do meu coqueiro. Ok, já coloquei a minha linha begezinha mais claro, que é para fazer tipo um degradê, não é na verdade um degradê, tem a separação, mas eu quero que fique mais clarinho pro lado de cá. Agora, para mesclar melhor, assim, eu não quero que fique essa separação muito marcada, então o que que eu vou fazer? Eu vou vir, ó, e começo meus pontos por cima da outra cor, ó. Eu não fico bem nessa repartiçãozinha aqui, ó. Não fico bem na. Então, eu venho já colocando por cima da outra cor. Para que isso? Para mesclar um pouco, para vir fazer tipo. Na verdade, não vai ficar um degradê, mas ela fica mais mescladinha, não fica aquela separação bem marcada, tá? Porque pro degradê teria que ser mais forte aqui, maior também. Eu já venho passando por cima da outra cor. Sempre dá uma puxadinha para não ficar muito fofo. Eu gosto que fique bem certinho. Não esquecer também de vir aqui, ó, pelo ladinho de fora do risquinho, ó, com a agulha, para não ficar aparecendo. Tá vendo aqui, ó, não aparece nada do risco, ficou totalmente para baixo. Quando é aqui no meio, ó, não tem tanto problema, porque vai vir a outra linha por cima. Mas quando é pro lado de fora, tem que pegar bem pelo ladinho de fora aqui para essa linha ficar por dentro do bordado, tá? Vou acelerar agora de novo essa parte. Ok, terminei essa partezinha aqui toda. Agora eu vou vir para essa parte aqui. O que que eu faço? Venho aqui por dentro, ó, e deixo lá mais ou menos na altura onde eu quero recomeçar a outra parte. Tá vendo como fica limpinho? E aqui essa partezinha já vai desaparecer agora mesmo. Então a gente volta. E eu recomeço aqui nesse outro lado. Ok, terminei aqui. A mesma coisa, vou passar pro outro lado do coqueiro ali. A gente vem, ó. Com a linha por dentro. Fica um bordado caprichoso. Até porque essa parte aqui eu não gosto de deixar linhas, porque depois é um guardanapo, né? As pessoas vão olhar dos dois lados, daí fica aquele monte de fio aqui, eu não acho legal. Então, é assim que a gente faz, tá vendo? O lado de fora, o lado de dentro, quase a mesma coisa. Vamos recomeçar lá, então. Ok, gente, terminei aqui, finalizei. Não vou ficar mostrando mais agora, a partir de agora,
como acaba a linha atrás e como passa por dentro, tá? Já vou fazer daqui pra frente direto. E agora eu coloquei o marrom um pouquinho mais escuro, que eu vou fazer uns risquinhos aqui, ó, no begezinho clarinho, em todo ele. Aqui nessa parte, em toda a parte que tem begezinho claro, eu vou fazer esses risquinhos, só para dar uma mescladinha um pouquinho melhor nas duas cores, tá? Ok, agora já fiz todos os risquinhos, ó, em todos os sentidos. Agora o que que eu vou fazer? Eu coloquei a linha marrom mais escura, a mais escura de todas, e eu vou fazer risquinhos nesse sentido aqui, ó. Tá vendo aqui? Os risquinhos marrom aqui. Eu vou fazer essa parte aqui então, tá? Depois, a gente vem pro pontinho rococó aqui da beiradinha. Bom, então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar bem no meinho aqui, tá? Na separação das duas cores aqui, ó. Eu vou fazer um pontinho, vai ali, e depois eu dou uma separaçãozinha bem grande. Bem grande não, mas grandinha uma do outro, ó. Vem por fora. Ali o pontinho. E vou fazer isso ao longo de todo o meu tronquinho aqui. Ok, finalizei aqui a parte do tronquinho. Agora a gente vai fazer o pontinho rococó, que é esse aqui, ó, que tem aqui embaixo dos meus coqueirinhos, tá? Então, vamos lá. Ok, já coloquei a minha linha aqui, já tá com o nozinho invisível. O que que eu vou fazer agora? Eu venho com a agulha no final da minha linha aqui, ó, do desenho, né? Volto no mesmo lugarzinho onde eu iniciei. Coloco a agulha só um pouco para cima, não tira ela toda daqui do tecido. E agora a gente pega a ponta aqui, ó, da linha. Tem que colocar uma linha um pouquinho maior para fazer esse ponto, tá? Não dá para fazer com a linha muito curtinha. Ó, deixar a minha ponta da linha, seguro ela aqui para levantar, ó, a ponta aqui dela. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai enrolar essa linha na agulha 15 vezes. Aqui é pro tamanho do meu ponto que eu quero dar 15. Se for maior, tem que ser mais, se for menor, menos, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu coloco para baixo, puxo a minha linha, ajeita ele lá. Puxa até ficar bem ajeitadinho. Tá vendo os fiozinhos tudo enroladinho ali? E a gente pega a pontinha e passa pro outro, ó. Vou fazer mais uma vez. Vai no final do desenho, volta, deixa a agulha enfiada no tecido. E agora a gente enrola 15 vezes aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Segura para baixo aqui, puxa a linha. Agora a gente firma bem ele ali, ó. Puxou a linha, ó. Coloca o dedo em cima e só puxa a linha, ó.
Olha que coisa mais lindinha que é esse ponto. Coloca aqui de novo e passa para o outro. Bom, terminei todo o meu tronco, tá prontinho. Tá aqui os meus pontinhos rococó, acho que fica a coisa mais lindinha. E agora eu vou começar a fazer as folhas do coqueiro, tá? Para fazer as folhas do coqueiro, eu vou usar 3 tons de verde. O verde bem escuro, o verde médio e o verde bem clarinho. Então, eu vou fazer a mescla dos três aqui. Então, o que que eu gosto de fazer? Eu gosto sempre de começar pela cor mais escura, que ele vai ter, ó, nessas beiradinhas, e depois eu vou mesclando os outros dois, ó. Então, eu vou fazer tudo no verde escuro primeiro, depois no verde médio e por último o verde mais clarinho, tá? Vou mostrando aí. Ok, já tô com a minha linha colocada aqui com o meu nozinho invisível, com o meu verde mais escuro de todos, tá? Agora, é importante a gente seguir um desenho para ver as cores. Por que que eu vou seguir? Eu poderia fazer isso de maneira livre, mas como eu tô fazendo um jogo de guardanapos, então eu quero que eles fiquem todos iguais. Então, eu vou seguindo aqui o meu desenho. Então, eu vou fazer, ó, a beiradinha dessa folha, e depois eu vou vindo, ó. Eu faço primeiro desse coqueiro e depois eu venho para esse coqueiro. Então, eu vou seguir para fazer tudo igual, mas isso não quer dizer que eu tenha que seguir um outro desenho. Eu só tenho que fazer isso porque eu vou fazer um jogo de guardanapos, então não dá para fazer de maneira livre, né? Mas aqui a combinação de cores é completamente livre. Eu vou fazer igual por causa do meu jogo. Então, vamos lá. Vou começar pelo verde escuro aqui. Gente, voltei pelo seguinte, aqui eu vou fazer o pontinho cheio também, tá? Só que como aqui as folhas, elas são pequenas e eu quero colocar 3 cores nelas, eu preciso fazer um pontinho menorzinho, ó. Então, eu venho e o sentido também é muito importante. A folhinha pro lado de cá eu vou fazer no sentido lá de cá e a do lado de cá eu vou sempre puxando os fiozinhos para cá. Quem quiser fazer os risquinhos é onde vai facilitar agora, tá? Então, esse lado dessa folhinha aqui, ele tem 2 cores, ó. Ó, ele tem o verde escuro na ponta e o meinho dela é o verde médio. Então, eu vou fazer bem na pontinha. Isso faz com que eu tenha que fazer os pontos um pouco menores, ó. Não posso preencher tudo até aqui na linha do meio. Então, eu vou fazendo, ó, pego lá na linha e volto pro meio. E eu vou fazendo isso de forma bem delicada, para não ficar muito grosso. Eu não quero. Essa minha linha aqui que eu tô fazendo essa separação é invisível para mim aqui, mas quem quiser riscar, pode riscar.
Ok, terminei toda a minha parte do verde escuro. Agora já coloquei na linha o verde médio. Agora eu vou fazer todas as partes que tem o verde médio, ó. Começar por aqui, dar a volta em todo o coqueiro e terminar aqui. Depois eu faço esse outro. E aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês embaixo como tá ficando. Bem bonitinho, sem fio. Vamos lá então. Bom, pessoal, aqui agora eu terminei, ó. Fiz toda a parte do verde médio e do escuro já, né? E a última parte agora é o verde clarinho. Já coloquei aqui, ó, vou começar no coqueirinho menor e depois vou passar pra lá, então. Essa é a última parte. Eu queria aqui falar mais uma vez que o sentido da linha é muito importante aqui no bordado, tá vendo? A folhinha, ó, quando é pra lá, pro lado de lá, a gente faz no sentido do lado de lá. Quando é pro lado de cá, a mesma coisa. Pra não ficar, pra dar aquele efeito de folhinha mesmo, tá? Então, agora eu vou começar a parte do verdinho claro e depois eu mostro o final pra vocês.
Gente, finalizei aqui a última folhinha. Agora vem por dentro aqui, ó. Acabou. E olha como é que fica o lado de dentro do meu bordado. Fica bem lindo, igual na frente. Aqui na frente fica mais bonitinho o pontinho aqui, né? Mas olha só a limpeza que fica do outro lado. Agora aqui a gente já pode tirar do bastidorzinho. E olha só que coisa mais linda. Eu sou apaixonada por esse coqueiro. Ao lado de trás. É isso então, gente. Tá aqui o nosso coqueiro bordadinho já. Eu espero que vocês gostem e até a próxima. Bye, bye!